Escola Municipal Rosa Maria Frare, Centenário Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Pontos relevantes da obra. Essa obra foi feita no Chile em 1968. Ele trata das situações analisadas por lá, porém, as singularidades que ele fala que são vividas aqui no Brasil. E nessa obra, ele quer alcançar as ideias e as práticas da revolução educacional. Através dessa contextualização, ele trata de dois pontos importantes que ele fala ao longo da obra, que é o opressor e o oprimido. Basicamente, o opressor seria a elite, o educador, e o oprimido, a população menos favorecida. E dentro desse contexto educacional, ele faz críticas ao conformismo social de aceitar o que a opressão quer que fazemos. Também com isso, ele traz a conscientização do opressor para que ele possa sair dessa condição. Paulo Freire vê a educação como meio revolucionário e não como apenas técnico para poder ensinar. Ele faz críticas ao processo de ensino aqui no Brasil, apontando ações colocadas em sala de aula, que é apenas algo conteudista, não levando o indivíduo a pensar, a problematizar sobre sua realidade. Ele fala basicamente sobre isso ao longo da obra, sobre sair deste meio de oprimido para que possa alavancar seu modo de pensamento. Você poder problematizar sua realidade, seu meio, sua relação com os indivíduos, mas levando a este contexto. Por que isso acontece? Porque isso decorre da elite, porque é a elite que coloca a sua maneira de educar, não levando o indivíduo ao questionamento dentro de seus contextos sociais, sua mentalidade, dentre outras. E agora, entrando dentro dos capítulos da obra Pedagogia do Oprimido, vamos entrar em seu primeiro capítulo, que tem como título Justificativa da Pedagogia do Oprimido. Essa justificativa leva ao processo de desumanização causada pelo opressor, isto é, o oprimido necessita acreditar no opressor. Tudo o que o opressor quer que o indivíduo faça, pense, reaja perante a sociedade. Ele necessita disso. Esse processo de desumanização aponta dois pontos: a revolução de contradição e a contradição. Revolução de contradição. Em vez de haver mudanças no campo do opressor, ao surgimento de opressores e oprimidos, no entanto, para Freire, essa contradição deve ser feita de forma cuidadosa para que os opressores não possam vir a ser oprimidos. Porque Paulo Freire quer que nesse contexto haja igualdade, porque não pode haver essa radicalidade, tratar de forma cuidadosa essa revolução de contradição. Porque se você derrota o opressor, o oprimido vai se ascender. E se você derrota o opressor não vai se decair. Por isso, deve ser feito de um jeito cauteloso para que possa ter a igualdade entre ambos. E a partir da contradição que o opressor reconhece que está dominando e o oprimido que está sendo dominado. Isto é, o opressor vai entender, eu estou impondo a minha totalidade, e o oprimido que está sendo dominado pelos ideais do opressor. Então, é neste aspecto da contradição que vai surgir a consciência, a liberdade do estado de opressão. Mas isso só deve ocorrer de uma maneira social, ou seja, em sociedade, porque o indivíduo não vive isolado. Ele vive dentre outros homens, portanto, essa consciência, essa liberdade só deve acontecer no meio social. Ainda neste primeiro capítulo sobre a justificativa, ele dá o exemplo da educação brasileira, que ela reproduz a desigualdade, a marginalização, a miséria, o preconceito, dentre outros. E nesses exemplos ele afirma que é o governo, ou seja, a elite que planeja a população para que não pense, se tornando sempre oprimidos e necessitando da dominação deles. Portanto, é neste ponto que Paulo Freire afirma que a educação precisa se conscientizar para que possa problematizar a sociedade que está inserido. No capítulo 2, Freire fala sobre a concepção bancária, que ele chama de instrumento de opressão. E nesse tipo de instrumento que Freire critica o professor, dizendo que ele considera os alunos depositórios, aquele que apenas recebe o conhecimento, que não são capazes de produzir saberes. Isso não é verdade. O professor, por mais que ele transmita o conhecimento para que haja o aprendizado, ele também aprende com os alunos. Todo conhecimento é vasto. Em qualquer lugar você pode aprender, sem ter um diploma. Por exemplo, aprender com nossa família, com suas vivências no decorrer da vida.
Para Freire, o correto é pensar e problematizar sobre a nossa realidade para que se possa produzir conhecimento e, compreendendo seu meio, poderá sair dessa condição de oprimido, buscando a igualdade, pois é essa relação de educando e educador que se constrói a educação, através da democracia, do debate, do ouvir opiniões, etc. Assim sendo, o processo de educação passa a ser problematizador, ensinar e refletir criticando. No capítulo 3, fala sobre a dialogicidade. O que é dialogicidade? É a essência da educação para que possa haver a prática da liberdade. É a importância do diálogo no processo educativo. E Paulo Freire está certo disso, que o conhecimento, para que possa ser fixado, seja em qualquer contexto que a pessoa estiver inserida, o diálogo é sempre a melhor maneira. Podemos estar ouvindo, olhando, mas é o diálogo que alavanca o conhecimento. E ele começa no planejamento, onde o professor questiona o que vai refletir com seus alunos, questiona a realidade. Porém, para Freire, a educação está em constante investigação, mas que não podemos esquecer que neste processo de investigação deve-se lembrar da verdadeira essência de ser humano sobre o ensino-aprendizado. Por mais que possa haver um processo educacional, devemos estar cientes que o ser humano, enquanto ser pensante, é algo extraordinário. É incrível para a interação entre indivíduo, a explanação e o conhecimento. O capítulo 4, Teoria da Ação Antidialógica, descreve o ser humano como um ser presente na praxis. Praxis é a prática sobre o mundo, que é a ação transformadora pela reflexão e ação. Ele cita exemplo de liderança, isto é, o líder que leva as palavras do oprimido, representando eles, e que também é o líder que prepara o povo para sair dessa condição conflituosa do oprimido. Dentro desse capítulo, Freire fala sobre o sistema de opressão, que a primeira delas é a conquista, que o opressor impõe sua cultura sobre o oprimido. A segunda, divisão de massas, para que possa ser dominadas, isto é, para o opressor, o povo unido é sinal de desordem social. Por isso, deve haver a divisão de massas. A terceira é a manipulação, controlar e conquistar as massas para a realização dos seus objetivos. E, por último, a invasão cultural, que é impor sua visão de mundo sobre tudo, para que eles o guiem. Ao contrário disso, Freire fala sobre os elementos da ação dialógica, que é a colaboração, a união, a organização e a síntese cultural necessária para que os oprimidos possam sair dessa condição. Nas considerações finais de Paulo Freire, o conceito de educação problematizadora ainda não foi implantado no Brasil. Por que ele fala isso? Ele vê que o professor, por mais que adapte para cumprir o currículo que lhe é imposto, a maioria das vezes os alunos não prestam atenção, porque não condiz com a sua realidade. Porque cumprindo com essas grades curriculares que a escola impõe sobre matemática, português, geografia, entre outras, faltam as disciplinas que têm o objetivo de transformar o indivíduo, que leva o aluno a questionar, opinar, que o faz refletir sobre a realidade à sua volta, suas ações, seus erros, seus valores. Por mais que a sociologia e a filosofia entram neste aspecto, ainda não é trabalhado de uma maneira efetiva. Sendo assim, o sistema educacional ainda dissemina a opressão e o educador, que poderia estar no papel de opressor, acaba virando vítima, ou seja, oprimido pelo sistema.